Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, 10ª temporada, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, parte 3, episódio de número 885, é o último episódio da 10ª temporada. O próximo será a introdução ao livro de Josué, depois da gente tirar uns dias de descanso, vai ser bênção demais, o Senhor é bom. O tempo todo ele continua sendo bom, já é demais, com grande alegria que eu começo esse episódio. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todos esses meses aí, que a gente meditou em cada capítulo do livro de Atos. Você que tiver interesse, que não tem ouvido, se quiser ouvir todos os outros episódios, todos os outros capítulos, estudar o livro de forma mais profunda, a história, comecinho da história da igreja, logo após a ressurreição de Jesus. O livro enfatiza bastante o apóstolo Paulo. São muitos assuntos que não daria nem tempo de nós descrevermos aqui, mas vamos encerrar hoje com gratidão no coração, porque Deus é maravilhoso. Nossa, foi muito edificante, muito renovador, de muito aprendizado, de crescimento para as nossas vidas, e vai ficar aí disponível para você acessar sempre que quiser esses episódios. Então Paulo, ele era um prisioneiro único. Capítulo 28, versículo 16 ao 23. Leia o capítulo 28, depois vem para cá, escute os 3 episódios. A maestria da história inspirada, a própria brevidade da passagem diante de nós, parece revelar em vez de ocultar. A gente tem alguns traços poderosos da escrita aqui de Lucas que elas retratam para a gente de uma forma impressionante, uma figura heróica como a de Paulo, tão real, tão singular, como poucos que já existiram, de fato. Deve ter sido grandiosa a extensão e a riqueza de detalhes fornecidos. Caso o método de detalhamento tivesse sido o escolhido, para alcançar o resultado de nos deixar uma compreensão igualmente correta e completa da posição de Paulo naquele momento, do seu caráter e do alcance da providência divina. O intenso interesse de Paulo em chegar a Roma se perde, sem sequer uma menção por parte da narrativa, no interesse ainda mais intenso que se acumulou em torno e que ele ajudou a fomentar, do objetivo da sua ida para lá. Sobre um, a história nada diz, mas diz tudo sobre o outro. E mal nos é dito o simples fato de que Paulo havia chegado a Roma. Mas os seguintes fatos, eles são mencionados com destaque. Nós somos informados, dentre várias coisas, que o prisioneiro ele não foi colocado na prisão. Ninguém ali queria colocá-lo lá. Ele já havia conquistado muita simpatia de todos à sua volta. Também não havia necessidade de colocá-lo lá, pois sua palavra era confiável e um soldado era considerado suficiente para manter as aparências. As prisões, os carcereiros e as autoridades já estavam fartos de atormentar aquele homem, atormentar ele e a outros do mesmo tipo na prisão. Atos 5,19, Atos 12,8, Atos capítulo 16, versículo 26. Talvez, pelo menos por enquanto, os romanos e até mesmo os judeus em Roma estivessem mais atentos para o seu próprio bem. O homem que será julgado, ele é levado a se esforçar para encontrar outro tipo de júri, e um dos mais impiedosos para si mesmo.
O mesmo homem não só é rapidamente liberado de qualquer imputação de culpa, mas também ele tem a oportunidade de mostrar o evangelho para este júri grande e influente. Uma porta grande e eficaz se abre diante dele. As promessas de seu Senhor e os desejos mais profundos do seu próprio coração começam a se cumprir. Atos 23:11. Com zelo abundante, Paulo aproveita todas as suas oportunidades, ele se baseia em todas as escrituras, ele testifica da manhã à noite, ele interessa seus ouvintes. E esse é o meio de conversão de alguns e o despertador de muita indagação e grandes raciocínios, entre outros. Veja, todo o conselho de Deus, ele declara. Paulo, ele é um prisioneiro de Jesus Cristo, versículo 16, do capítulo 28. Comentaristas bíblicos cuidadosos, eles nos oferecem um quadro histórico bastante preciso da jornada final do apóstolo, de sua comitiva, desde Malta até a chegada a Roma. Ao chegar à capital do império, Paulo é conduzido ao local onde ficava o Milarium Aureum, o Marco Dourado, um ponto simbólico para onde convergiam as estradas de todas as províncias. Foi desse sistema viário que nasceu a conhecida expressão que todos os caminhos levavam a Roma, pois a cidade era vista como centro do mundo político, militar e cultural daquela época. Ao redor desse marco ali, um marco zero, erguiam-se os edifícios mais imponentes, construídos nos últimos anos da República e sob os primeiros imperadores. À frente estava o Monte Capitolino, já ilustre, muito antes da invasão dos gauleses. Veja, à esquerda, sobre a colina cujo nome se tornou sinônimo de esplendor imperial nas línguas europeias, estendiam-se as vastas alas do palácio, a chamada Casa de César. Ali também se encontravam as tropas da guarda pessoal, no chamado Pretório, que era anexo ao palácio. A invasão dos gauleses foi um ataque em Roma em 390 a.C., ou 387, mais ou menos, aproximado. Foi liderado por um chefe gaulês chamado Breno. Eram povos celtas vindos do norte da Itália que derrotaram os romanos na batalha do rio Alia. Veja, Alia, rio Alia, essa expressão correta dessa palavra. Então veja que nesse cenário carregado de poder, esse cenário carregado de tantas coisas que a gente vê diante de nós, nessa época aqui dos gauleses, só para relembrar, em cerca de 390 a.C., não existia Itália, comunidade política. Roma, estabelecida apenas como uma cidade-estado, no Lácio, e com a península ocupada por vários povos. Os gauleses, eles eram esses povos celtas que haviam se estabelecido na região chamada Gália Cisalpina, ao norte dos Alpes. Essa é uma área hoje que a gente chama por convenção moderna de norte da Itália. Quando a gente fala que os gauleses vieram da Itália, seria apenas uma referência geográfica atual e não histórica. Eles não eram romanos, nem vinham do território controlado por Roma. E é nesse cenário, carregado de poder, de simbolismo, que nós vemos o grande apóstolo, ainda prisioneiro, acorrentado por amor a Cristo. Sua prisão era do tipo tecnicamente conhecida como custódia libera. Paulo podia permanecer em casa alugada, receber visitantes, mas estava preso por uma corrente a um soldado que o vigiava constantemente. O próprio apóstolo ele faz referência a esse aprisionamento em diversas cartas, como a de Filipenses. A constante troca da guarda, ela colocava sucessivos soldados sob a
sob a convivência diária com Paulo. E isso transformava aquela vigilância deles uma oportunidade missionária. E foi isso que Paulo fez. Ele testemunhava de Cristo não apenas aos visitantes, mas também no coração do sistema imperial, alcançando o palácio e todos os seus arredores. Desse modo, Atos 28, ele encerra o livro com uma imagem teologicamente poderosa. Se todos os caminhos levavam a Roma, agora o evangelho ele chega ao centro do império. Paulo está preso, mas a palavra não está. O Milário Aureum simbolizava o domínio de Roma, mas a presença de Paulo ali proclama que Cristo é o verdadeiro centro, diante do qual todo o poder humano passa a ser relativizado. A gente vê que Paulo tinha limitações, ele era um prisioneiro, ele era uma pessoa em sofrimento. E assim, todos os obreiros cristãos ainda se encontram sujeitos a limitações de habilidades, de tempo, de recursos, de força física. E a pergunta que constantemente ressurge é se nós seremos dominados por nossas limitações ou se as dominaremos com o poder de uma vontade santificada. Ninguém trabalha para Deus na terra com uma liberdade absoluta e perfeita. As limitações existem ao nosso serviço. O mérito de um homem ele reside não tanto no que ele faz, mas no que ele supera para poder fazer o que ele faz. Paulo era um tipo para a gente, um modelo de todo pregador cristão. O versículo 30 e 31 desse capítulo 28 diz que durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas, sim, e a todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. E estas são as palavras finais e marcantes desse livro, de uma história que, em suma, não se encontra mais impressionante, com exceção de uma única história. Demonstra o cumprimento, com a devida seriedade, da ordem final do Senhor da Igreja. Pois Roma é o cenário, essa metrópole símbolo do mundo. Todos os seus habitantes, não apenas os judeus, são agora procurados e encontrados, e a estes o Evangelho é pregado. E o Senhor crucificado, mas agora ressuscitado, passa a ser o tema central. Nós temos, portanto, em Paulo, nesse episódio tão comovente e surpreendente de sua trajetória, um exemplo vivo. E pela graça de Deus, um exemplo verdadeiramente digno do cumprimento fiel da obra própria de um ministro de Cristo. Essas são as suas principais características, como a gente vê aqui exemplificado. Ele tem voz, tem coração para todos aqueles a quem ele consegue alcançar, de acordo com as circunstâncias em que se encontra, por providência divina. Paulo não pode agora percorrer as estradas, os caminhos, mas na sua própria casa alugada e mantida com poucas outras em circunstâncias análogas, com as portas abertas. E as portas se abrem parcialmente para todos que desejam vir. Ele não sente que tem qualquer verdade a revelar, ou mesmo a descobrir, mas apenas a proclamar. Quanto à sua mensagem, ele descobriu seu significado, a essência há muito tempo. E ele se mantém fiel a esse tema. Essa é a sua especialidade. E ele não professa outra. A mente do pregador cristão está abundantemente aberta a quaisquer, ou se possível a todas, as artes, ciências, filosofias, mas estas não são a sua principal área de atuação. Não são elas que sustentam as pregações mais enfáticas da sua voz. Ele pode recorrer a elas na sua formação, e é uma pena se não fizer.
Ele pode apresentá-las como uma contribuição qualquer para fins de ilustração, mas elas não são o tema central da sua pregação, do seu ensino. Jesus Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição é a mensagem poderosa que ele proclama, é seu tema central que ele anuncia com ousadia e fidelidade. Se Paulo chegou a Roma acorrentado, mas com a palavra livre, o que realmente define prisão e liberdade aos olhos de Deus? Se Deus conduziu o evangelho ao centro do império por meio das limitações de um prisioneiro, o que ele não pode realizar por meio das nossas limitações hoje? Muitas coisas. Oh, maravilha! Que viagem fantástica através do livro de Atos. Vamos orar? Agradecer a Deus para a gente encerrar esse último episódio dessa temporada. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Senhor Deus, nós te agradecemos por tua fidelidade que nos conduziu até aqui. Assim como tu conduziu Paulo até Roma. Obrigado, porque ao longo de toda essa 10ª temporada, tua palavra permaneceu viva, permaneceu livre, eficaz. Apesar de nossas limitações, nós agradecemos também por cada ouvinte que caminhou conosco, refletiu, aprendeu e perseverou até esse último episódio. Nós consagramos a Ti tudo o que foi anunciado, pedindo que produza frutos duradouros nos corações que serão alcançados pela Tua palavra. Ensina-nos, como Paulo, a viver Cristo, a servir a Cristo, a testemunhar de Cristo em quaisquer circunstâncias de nossas vidas, que saiamos dessa temporada convictos de que a verdadeira liberdade está em cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.